Pietro dirigindo aí, ó. Olha pra frente. Jogar mais aqui pra direita. Assim, ó. Isso, tá voltando. É difícil pra me dirigir, né? É difícil? É não. Não? É legal pra me dirigir. É. Isso. Olha pra frente, olha pra frente. Pra frente, olha pra frente. Olha pra frente, rapaz. Olha pra frente. Aí se não vem ninguém, olha pra um lado, olha pro outro. Se olha pro outro, não vem ninguém, aí atravessa, entendeu? Olha pra frente, olha pra frente. Vou dirigir meio ali. No final. Puxa mais pra direita. Assim, ó. Assim, isso.